Olá, olá, sejam bem-vindos. Só um minutinho aqui que eu tô calibrando para entrar no YouTube também. Só um minutinho. O que aconteceu aqui? Olá, minha linda. Só um minutinho, a gente já vai começar a live. Só tô calibrando aqui o Instagram e o YouTube. E a gente já vai começar, tá bom? Oi, Lorena, boa noite. Tô ativando, ligando aqui no YouTube, estou ao vivo no YouTube também. Deixa eu colocar aqui um sejam bem-vindos no YouTube. Sejam bem-vindas. Live 3. Ativando a força dos vencedores. Bora lá. Esse é o nosso tema de hoje. Muito bem. Ok. Então vamos lá. Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vocês estão fazendo as tarefas? Estão tímidas no grupo? Eu quero saber hoje, a tarefa de hoje, eu quero muito desafiar vocês. Muito. No final eu vou passar a tarefa e aposto que a Lorena tá dando risada já. Porque a tarefa de hoje vai ser um grande desafio. Olá, Ana Paula, seja bem-vinda. Vamos chegando. Meninas, ajudem clicando aí no aviãozinho, convidando mais coaches, mais mulheres, mais profissionais que queiram fazer 3.000 reais em apenas 4 horas. Vamos lá? Vamos convidar a galera, convidar as pessoas que queiram esse resultado, melhorar seus recursos financeiros. Ah lá, a Lorena falando, sim, já sei o que me espera. Exatamente, né, Lorena? Então vamos lá, tomar uma aguinha aqui pra gente começar. Bom, se tem gente nova entrando aqui, eu vou me apresentar rapidinho. Sou Anita Parisi, sou coach desde 2012. Trabalho com grupos, desenvolvendo pessoas para melhores resultados. E agora inicio oficialmente, depois de ajudar vários colegas, com a mentoria facilitadora. Depois desse tempo, atendendo várias pessoas, eu entendi que o caminho mais simples e mais fácil para a gente conseguir fazer dinheiro mesmo com o nosso trabalho. Então, o pessoal tá avisando aqui que já começou a live, então dá umas travadinhas, fica pipocando aqui no meu celular. Então, depois desse tempo, eu resolvi, a pedidos até de colegas, fazer essa mentoria. Tinha muitas perguntas, eu ajudava muitas pessoas em relação a isso. Lembro que lá atrás, no início, eu sempre dei treinamentos,
sempre apliquei ferramentas e técnicas em grupo, então isso foi sempre muito simples para mim de entender como fazer esse processo. Eu percebi que algumas pessoas não tinham essa facilidade e eu comecei a entender que eu posso sim ajudar outras pessoas a terem melhor resultado financeiro como coach, desenvolvendo pessoas. Então, se você quer fazer R$ 3.000 em 4 horas, esse espaço aqui é para você. E hoje nós vamos falar sobre, e a gente vai aprender a ativar a força dos vencedores. Então a gente vai entender segunda-feira eu falei sobre clareza, né? E cada dia que a gente for progredindo, né? A cada dia a gente vai ter mais clareza. Ontem nós falamos sobre crenças de dinheiro, que é um tema que todo mundo gosta, todo mundo pede, porque é uma questão que deixa de fato as pessoas empacadas, né? A gente trava muitas vezes em relação à questão financeira. É muito importante o tema de ontem, quem não assistiu, corre lá e assiste. E hoje nós vamos falar dessa força, né, dos vencedores. E o que é essa força dos vencedores? Toda vez que a gente olha para quem já está lá, para quem já está fazendo dinheiro, para quem já alcançou, como será que essa pessoa conseguiu chegar lá? E existem vários livros, enfim, né? Várias pessoas que trabalham com esse tema e divulgam, né? Através até de pesquisas, livros de pesquisas de pessoas que encontram para saber como que elas conseguiram os seus resultados financeiros. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como que essas pessoas, onde está essa força, né? Qual é a força que elas ativam dentro, ativar também em nós para a gente conseguir essa tal prosperidade financeira. Lembra que eu falei para vocês ontem que nós fazemos parte da natureza e que se a natureza é próspera e abundante e nós não estamos conseguindo seguir esse fluxo da natureza porque nós fazemos parte dessa natureza também, é porque tem algo errado. Nós estamos resistindo por algum motivo. Tá? E essa resistência pode ser uma crença. Falei muito sobre isso ontem. Então, quando nós percebemos, né, que falta alguma coisa, que eu não estou conseguindo alcançar esse meu objetivo financeiro, esse valor que eu espero, depois de ter estudado, eu tenho certeza que as pessoas que eu tô vendo aqui, conheço algumas pessoas, né? E eu sei, eu também já me senti assim. Poxa vida, eu estudei tanto, eu sempre fui boa aluna, sempre me dediquei, gosto de ler, gosto de estudar, né? Estou sempre atenta para as coisas novas que eu posso acrescentar para os meus clientes. E por que será, em alguns momentos, a prosperidade financeira não funciona para mim? Então eu tenho certeza que aqui várias pessoas já se questionaram, né, com essa questão. Por que será que eu estou num limite financeiro e não consigo ultrapassar? Por que será que eu não consigo ganhar mais, né, com o meu trabalho? Eu me dedico tanto, eu faço, né, o melhor que eu posso, enfim, e não consigo atingir esse resultado. Uma das coisas que é assim extremamente importante é o seguinte: quando essas pessoas que já são milionárias, que já alcançaram, a primeira coisa que todas elas têm em comum é a persistência. Elas não desistem, elas não param, elas continuam. Elas erram e elas continuam. Elas perdem milhões e daqui a pouco elas conseguem fazer milhões novamente.
Então isso é muito comum, esse é o primeiro ponto, né? É a persistência. Então, quando eu olho para minha história, eu tenho uma amiga que ela fala isso para mim, né? Ela fala: Anitta, se eu tiver que em uma palavra definir você, eu vou falar persistência, né? Algumas pessoas me chamam de teimosa, mas eu prefiro persistência. Por quê? Porque se eu tivesse desistido lá atrás, né, quando eu falo para vocês onde coaching era tudo mato, eu não estava aqui hoje conversando com vocês. Eu não estaria criando essa mentoria para ajudar outros profissionais. E eu não teria chegado até aqui, né? Ter feito todos os atendimentos que eu já fiz, ter crescido tanto. E lá atrás, o que acontece? Sempre foi fácil? Claro que não. No início foi meio estranho, né? Porque era algo novo, então eu tinha uma sensação de que toda vez eu tinha que explicar o que era coaching, que as pessoas não entendiam. Eu acho que até hoje, para algumas pessoas, ainda é difícil entender o que é o processo de coaching. Tem muitas pessoas que não sabem, que não entendem. E aí, o que aconteceu comigo, né? Lá no início, quando eu ia contando sobre o processo, sobre os resultados, que é rápido, que é um processo rápido, que ele é muito pontual, né? No sentido de você olhar para o problema e você ir direto na raiz, né? Então eu sempre trabalhei assim com os meus clientes. Então quando eu conto e falo, né, eu vou contando dessa forma mesmo, né? A gente vai direto no ponto, né, aonde a pessoa precisou olhar, e a gente começa a traçar toda a jornada daquela pessoa para ela alcançar o objetivo dela. Acontece que com o passar do tempo, o atendimento individual, ele é muito cansativo, porque ele fica personalizado e você tem que atender cada pessoa, né, que está ali, e ativar essas sinapses para aquela pessoa, que cada uma funciona de um jeito diferente. Então, quando chega no final do dia, você está muito cansada. E eu ainda dava aula à noite, dava aula na pós-graduação. Então, quando eu fiz a transição de carreira, né, de sair do CLT e assumir o meu posto ali como coach, né, como um negócio, como autônoma, eu fui chamada também para dar aula. E eu amo dar aula, eu gosto de ensinar, por isso até que eu criei a mentoria. Então, eu fui dar aula, e eu fui dar aula a primeira vez na pós-graduação. Então, quando eu fui para pós e eu comecei a montar material, né, e achava que ainda não estava bom, e que precisava de mais conteúdo, então eu estudava mais. E aí, quando eu chegava na sala de aula, eu percebia que os alunos não conheciam aquele conteúdo que eu estava levando para eles, que de fato aquilo era muito rico e muito importante para eles. O que eu achava que ainda era pouco, que estava, né, que estava assim muito simples, aquilo para eles não era. E foi daí que eu comecei a entender que essa facilidade para mim não é para todo mundo. Só que ao mesmo tempo, a forma como eu explico é fácil. Então eu consigo conduzir as pessoas com facilidade. E nessa época, né, descobrindo todas essas coisas, né, sobre mim, qual foi a minha maior dificuldade, né? Então eu atendia os meus clientes durante o dia e à noite eu ia dar aula. Então eu ficava muito cansada de fato, né? Eu ia para a aula, quando eu cheguei, então eu ficava o dia inteiro trabalhando. Então eu fazia algumas coisas em casa, né? Cuidava da minha casa. Naquela época ainda eu estava na fase tentando engravidar, que era um sonho, e também não conseguia. Então eram várias coisas, né? Várias coisas ao mesmo tempo. Eu queria engravidar e tinha essa questão, né? De não conseguir, de ficar fazendo exames e tudo mais. A ter saído do CLT, ter ido para o meu negócio, né, autônomo, dar aula, que eu nunca tinha dado aula, dar aula à noite. Então eram várias coisas ao mesmo tempo. E eu sei que é assim para todo mundo, né? Nós temos na vida, tudo está acontecendo ao mesmo tempo.
E a gente não pode parar. A gente não pode desistir. Quando eu falo assim que a gente não pode parar e não pode desistir, prestem atenção, é no seguinte sentido. É que quando eu tenho determinado para mim com clareza aquilo que eu quero, eu entendo e eu escolho tentar novamente de uma outra forma, né? E eu vou até o final para conquistar esse desejo, esse sonho, esse objetivo, essa meta. Agora, quando eu falo assim, não, eu me alinhei, eu percebi que essas coisas que eu estou fazendo hoje não faz sentido para mim. Eu estou num caminho errado. Então, desistir do que não faz sentido, ok, tá? Então, sim, é ótimo, é necessário e algumas pessoas desistem do que está dando certo para continuar com aquilo que não tá bom. Então presta atenção, tá? Presta muito atenção. Então, quando eu falo não desista e persista, é quando você tem clareza do que você quer, o seu objetivo tá claro, você sabe por que você quer aquilo. Isso é muito importante numa definição de objetivo. Se você não sabe o porquê que você quer aquilo, não faz nenhum sentido, tá? Então, cuidado com isso, clareza, tá lá na primeira live. Se a gente não tem clareza do nosso objetivo, eu começo a ter ações que não fazem sentido para minha vida. Quando eu tenho clareza, rompi crenças que estão me atrapalhando, nada vai me impedir de continuar, persistir, errar, tentar de novo de uma forma diferente. Então, é aquela frase, né, que a gente está cansado de ouvir. Não dá para ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Eu preciso experimentar outras formas de fazer para chegar no mesmo resultado. Então, quando um profissional, um coach, quer ganhar R$3.000 em 4 horas, ele precisa saber o porquê que ele quer ganhar R$3.000 em 4 horas, se isso faz sentido. Então, quando eu falo que eu ensino isso, é porque eu sei como fazer. Agora, quem está aqui precisa sentir se isso faz sentido e por que você quer ganhar 3.000 em 4 horas ou mais. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. A Marina, oi Marina, oi Regina. A Marina falando aqui, ó, libertador desistir do que nos faz mal e nos alinhar com o nosso verdadeiro desejo. Exatamente. Então, se for para desistir, eu já fiz post sobre isso. Se for para desistir, desista daquilo que não te faz bem. Desiste de ser a pessoa que você está sendo hoje. Desiste de ser essa pessoa que não fecha ciclos, que não deixa o tempo novo surgir, que está agarrado num personagem que hoje não faz mais sentido na sua vida. Então, quando a gente é criança e a gente aprende que a gente tem que fazer tudo certinho para poder ganhar presente no final do ano do Papai Noel, e a gente instala um pensamento, uma crença sobre isso, chega na vida adulta, isso não dá certo, principalmente para quem vai empreender, para quem quer empreender, para quem já está empreendendo. Não funciona. Por quê? Porque o certinho, ele quer fazer tudo bonitinho e ele quer agradar os outros para poder receber e ter a recompensa. Então, cuidado, isso não funciona no mundo empreendedor, não funciona para o coach. Quando você vai atender o seu cliente no desenvolvimento pessoal, você tem que estar muito atenta a isso. Você não tem que agradar todas as pessoas, nem todos os seus clientes. Por isso que é importante você ter clareza do seu objetivo e saber quem exatamente você vai atender. Porque o que acontece? No início, a gente começa a atender várias pessoas.
várias pessoas, porque a gente saiu ali do forninho, né, da formação, aquele negócio ainda tá quente, a gente quer transformar tudo, todas as pessoas, o marido, a sogra, a mãe, o primo, o tio, né? Chega no final do ano, no Natal, né? Quer transformar a família na noite de Natal e aí dá maior confusão. E depois a gente percebe que não é assim. Por quê? Porque tem cliente que você vai gostar de atender. Tem cliente que você não vai gostar. E às vezes você vai gostar ou não, dependendo do assunto, do objetivo que ele está trazendo. Então é importantíssimo você saber ter clareza de qual nicho, né, de qual público, o que você vai oferecer, qual é a entrega que você faz com o seu trabalho. Então essa também é uma questão muito importante dos vencedores. Eles sabem o que eles querem e eles sabem por que eles querem, eles sabem qual cliente eles vão atender. E se não é um cliente que eu quero atender, não tem problema nenhum eu passar para o colega. Por isso que no grupo isso é extremamente forte. Por quê? Porque as pessoas começam a conversar, começam a se conhecer. Eu posso passar um cliente que chegou para mim, para o colega que quiser dele. E assim a gente vai fazendo uma cadeia, né? De network muito forte, muito. A Ana falando que é ganhar o universo, né? Quem faz promessa, né? Tá sendo constante. Porque olha, e a mesma coisa, né? Faz parte quando a gente é criança. Se você comer, se você ficar bonitinha, se você ficar quietinha, você ganha um presente no final do ano. Se você fizer quietinho, você ganha um presente do papai no final do ano. E depois a gente acha que a gente vai continuar essa barganha. Porque o nosso cérebro já registrou isso e daí não funciona. Quer transformar o mundo, descobre que o mundo não quer ser transformado por você. Exatamente, exatamente. A gente acha que vai transformar todo mundo, né? Mas a pessoa não quer, porque o que é bom para mim não é bom para o outro. A forma como eu enxergo não é a forma como o outro enxerga a vida. E é tudo diferente. Então, nem tudo tem uma história que eu gosto muito. Que é assim, faz muito tempo que eu li, assim, eu achei muito legal, isso ficou muito marcado pra mim. Tinha um casal de senhores, velhinhos já, e a senhora sempre cortava o pão. Antigamente, quando eu era criança, não antigamente assim, né? Tinha um pão que era comprido, mas era mais gordinho e menorzinho. Mas era como se fosse a gente tem hoje. Então, era pão, né? Nessa e a história conta que ela sempre cortava a ponta do pão e dava o meio do pão para uma dela. A vida inteira ela fez isso. Ela cortava a parte do meio marido, o marido aceitava e comia a ponta do pão. E no final da vida, eles já estavam bem velhinhos, né? Bem velhinhos mesmo. E o pão caiu no chão. E aí o marido falou assim, pode ficar com o meu pedaço, né? Que é o pedaço do meio. E aí a senhora falou assim, ai que delícia a parte do pão. E aí ele olhou pra ela e falou assim, é mesmo? Ela falou, é o meu pedaço predileto. Ele falou assim, e por que você me deu, a vida inteira você cortou o pão e me deu o meio do pão? Aí ela falou assim, porque exatamente por isso, porque era o pedaço que eu mais gostava. Então eu oferecia ele para você. E aí ele diz o seguinte para ela, e se eu te contar
que o meu pedaço predileto do pão era a ponta do pão. Então, a vida inteira, eles não se avisou o outro, né? Eles não se conversaram. E cada um dava o que achava que era melhor. O que eu acho que é melhor pra mim, eu dou pro outro. Só que nem sempre o que é melhor pra mim é melhor pro outro também. E a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Isso também é muito importante, né? Então, o nível de consciência de cada um é diferente. De repente, eu tô falando aqui pra vocês, está fazendo sentido, tem pessoas, mas tem pessoas que não estão se conectando, né? Ela não está no tempo de ouvir. Isso não faz sentido para ela. Daqui a algum tempo pode ser que sentido. E daí ela volta para cá, vai ouvir os conteúdos e, né, enfim. Então é diferente, né? O tempo de cada um. E quando a gente fala, né, dessa força dos vencedores, é essa de continuar, de não desistir, de continuar e não desistir, tentar diferente. E falar também sobre a riqueza, né? Isso é muito importante. Então, quanto mais eu falo sobre o número, né, que eu quero ganhar riqueza, então pessoas ricas falam sobre riquezas. Elas não estão falando sobre as coisas que elas têm, sobre valores, porque são arrogantes, porque são isso e aquilo, não. Elas estão falando porque elas têm consciência da prosperidade financeira. Quando alguém de fora olha e acha que isso é arrogância, é só porque a pessoa ainda não está nesse nível de consciência e ela ainda não subiu, ela não consegue ainda falar sobre riqueza, sobre dinheiro, sobre coisas. Então, para ela, isso ainda é arrogância. Então, são pessoas que criticam, pessoas que mostram e que contam sobre as suas conquistas financeiras. Mas é extremamente importante a gente encontrar pessoas que estão nesse nível de consciência e falar sobre esse assunto. Falar sobre dinheiro, falar sobre riqueza, falar sobre coisas, né? A gente pode de fato comprar. Tá travando, pessoal. Ontem também travou um pouquinho o Instagram, mas o YouTube tá aqui, ó, belezinha, tá? Deixa eu tomar uma água. Alguma pergunta, um insight, alguma coisa que vocês queriam perguntar ou falar, ou algum insight que vocês tiveram? Então, pessoal, as palavras, elas têm muito poder de fato, né? Então, quanto mais a gente fala sobre esse assunto, e eu sei que é gostoso, porque as pessoas teve muitas curtidas, né, no post de dinheiro, então falamos de sim, como eu falei ontem, né, é culpa, né, porque nós estamos em um planeta que é material, então nós vamos falar sim sobre dinheiro, nós vamos falar sim sobre comprar coisas, porque faz parte da nossa vida, tá tudo bem. Nós não precisamos ter crenças tão negativas em relação a isso, senão a gente não consegue gerar raciocínio, ok? Pessoal, gravado aqui no Instagram. A Marina falando do total sentido. Muito bem. A Ana Paula falando sim. O que mais, galera? Então, para vocês. Dessa noite, porque é algo que a gente, talvez, eu quero muito que vocês compartilhem os resultados lá no grupo do WhatsApp, porque essas tarefas parecem simples, né? Mas são
altamente poderosas. Então, o que eu quero treinar junto com vocês, quero vocês essa tarefa, é ficar 24 horas sem reclamar. Quem já fez esse teste? Alguém já conseguiu ficar 24 horas sem reclamar? E assim, ó, você vai acordar. Por exemplo, deixa eu colocar o carregador. Só um minutinho, peraí. Pronto. Carregador aqui, não corre o risco de acabar a bateria. Então vamos lá. Ontem travou tudo, né, no Instagram, ficou em 2 partes a live, não sei o que aconteceu. E não é a internet, porque o YouTube tá funcionando bem, né? Então não sei, deve ser algum probleminha no Instagram mesmo, tá? Mas vamos lá, a gente continua, por isso que tem 2 canais aqui, tá bom? Então, vamos lá, você vai acordar, presta atenção, hein? Você vai acordar e você vai já declarar que você vai ficar 24 horas sem reclamar. E qual que é o segundo passo dessa tarefa? Você vai prestar atenção no que você está falando, tá? Oi, Ellen, seja bem-vinda. Se travar aí no Instagram, vem pro YouTube, tá bom? Vem pro meu canal do YouTube, porque o Instagram tá travando um pouquinho e no YouTube tá ok, tá bom? Então, vamos lá. Tarefa: 24 horas sem reclamar. Vai acordar, vai declarar que não vai reclamar por 24 horas. E aí, o treino é o seguinte: reclamou, começa de novo. Reclamou, começa 24 horas de novo. Reclamou, começa 24 horas de novo. Até conseguir ficar 24 horas sem reclamar. Então, eu quero lá no grupo do WhatsApp, onde estão as tarefas em PDF, já coloquei do dia 1º da jornada, já coloquei de ontem, já tá lá. Amanhã cedo eu já coloco, já escrevo essa tarefa lá também. E eu quero saber quem vai ganhar. Eu tô desafiando aqui as pessoas que estão lá no grupo, quem tá aqui assistindo as lives, quem vai conseguir ficar 24 horas sem reclamar. Reclamou, começa 24 horas de novo. Ah lá, Lorena, não vai acabar nunca, vale para os pensamentos. Ih, já tô reclamando, olha lá, já tá reclamando, já tem que começar de novo. E aí, não pode falar. Eu vou ser boazinha, tá? Dessa vez. Eu vou ser bem boazinha nessa tarefa. Pensamento pode, não pode falar. Quando conseguir ficar 24 horas sem falar a reclamação, aí a gente passa pro próximo nível, que é vigiar os pensamentos, tá? Então presta atenção no que vocês estão falando, porque eu sei que tem pessoas que acham que são extremamente positivas, só que se colocar um gravador e deixar rolando ali 24 horas, vai perceber que no final do dia, quando for olhar, ouvir, né, o que aconteceu ali na gravação, tem um monte de reclamação ali. Então vamos lá, antes de colocar gravador, vamos ativar o ouvido, porque as pessoas não se ouvem. É muito interessante, né? Porque até as crenças, as nossas crenças que nos atrapalham, a gente fala elas e a gente não escuta. É muito interessante. Todas as vezes que eu vou atender meus clientes, eles falam. A crença assim, ó, falam. E aí eu pergunto, você ouviu o que você falou? E a pessoa fala assim, não, o que eu falei? Porque a gente não escuta. Então presta atenção, vamos fazer esse treino. 24 horas sem reclamar. Pessoas que têm fluidez, prosperidade financeira, elas não ficam reclamando. Quem que reclama? Pessoas que estão vitimizadas. Pessoas vitimizadas não estão no alinhamento com o dinheiro, não estão alinhados com a prosperidade financeira. Pessoas doentes falam de doença, falam de remédios. Pessoas prósperas falam sobre riqueza e dinheiro.
certo? Então, para você ser a pessoa que você quer ser, você precisa começar agora. Então, a gente precisa ativar essa força dentro de nós. Se eu quero fazer 3.000 reais em 4 horas, se eu não tiver essa força, como eu vou conseguir? Então, eu preciso começar a trabalhar com vocês já nessa jornada, durante esses 10 dias, esse passo a passo com vocês. É por isso que eu separei esses temas. Percebam que um tema está conectado ao outro, porque no final desses 10 dias, a gente vai conseguir ter um resultado diferente para quem está participando, para quem já se inscreveu para o webinário, que vai ser no dia 29, né, lá no Zoom, precisa se inscrever para estar lá, tá? Tem um link na bio do webinário, então é só clicar lá e fazer a inscrição, é gratuito e a gente vai fazer pelo Zoom no dia 29 às 8 horas da noite, tá? Então, no final desses 10 dias e mais, né, o webinário, é impossível vocês não terem bons resultados. E eu quero que no final vocês contem para mim, né? Eu já criei o grupo lá pra gente entrar nesse ritmo dessas tarefas e aquecendo. A Valquíria já me deu o feedback lá no direct hoje à tarde, porque a Val trabalha à noite, mas ela tá acompanhando as lives. Então ela tá assistindo durante o dia, que é o horário que ela tem. Ela já entra no grupo, pega a tarefa e faz. E aí ela acabou me contando lá no direct que quando assistiu, falou que adorou a live de ontem também e que ela já ia fazer a atividade. Então, faça parte disso e eu quero muito saber quem é que conseguiu, quem vai, né? Quem vai conseguir ficar 24 horas sem reclamar. Porque isso faz parte da nossa vida, né? A gente aprende assim, a gente aprende a reclamar de tudo. Então, será que a gente precisa perder para dar valor? Olha essa crença, né? A gente ouve tanto isso, né? Ah, a pessoa só dá valor quando perde. Por que será que algumas pessoas perdem dinheiro? Por que será que algumas pessoas não conseguem ter dinheiro? Será que essa é uma crença, né? Será que a pessoa acha que precisa perder para ter dinheiro? Será que ela acha que precisa ser difícil? Será que ela acha que precisa ser penoso, né? Difícil, chato, pesado? Porque a gente tem essa ideia, né? De que trabalho é algo ruim. Né? Então, toda vez quando chega o domingo à noite e a pessoa lembra que vai chegar a segunda-feira, dá uma tristeza, dá um desânimo. Por quê? Porque tem essa carga, né, de lembrar que na segunda-feira, para quem trabalha, né, assim, de segunda a sexta e tem o final de semana totalmente livre, tem esse peso de pensar que acabou o final de semana. Então, na sexta-feira, tá comemorando e no domingo à noite, a hora que toca a musiquinha do Fantástico, dá uma tristeza. Então presta atenção. Será que você tá fazendo o que você gosta? Ou será que você tá seguindo uma modinha? Será que você tá olhando para um lado e para o outro? Será que você não tá tendo clareza? Então precisa ativar a força dos vencedores, né? Oi, Gislaine, seja bem-vinda. Olha, 2 Gislaines aqui. Gislaine Garcia e a Gislaine Guidelli. Sejam bem-vindas. Então, ativar a força, né? A força dos vencedores, que é ter clareza, objetivo claro e bem definido. Saber o porquê que você quer esse objetivo. Por que isso é importante para você, isso faz parte da clareza. E persistir, continuar, tentar de novo de forma diferente. Então, pessoal, hoje o tema que eu quero trazer para vocês é esse. Eu vou terminar a live, eu acho que já tá bom por aqui, já falei demais, 40 minutos falando. E amanhã a gente continua com outro tema muito importante, eu vou revelar para vocês depois.
e a gente vai continuar as tarefas, tá bom? Então, R$ 3.000 em 4 horas. Se você é coach e tem essa vontade, né, de aprender como fazer, então vem para essa jornada. Eu te espero aqui. No final dessa jornada, a gente vai colher os resultados e a gente se vê amanhã. Quem chegou agora, pega a live gravada no IGTV e no YouTube, tá bom? Beijo para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.